Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente precisa falar desse Galo 2023, nova arena, que mais uma vez promete com um novo treinador e reforços que estão chegando, algumas saídas também, mas ainda tem algumas carências no elenco e eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Quando a gente fala carências no elenco, parece que o grupo de jogadores do Atlético Mineiro é ruim. Não, não é isso que eu quero dizer. São apenas algumas posições em que o clube ainda precisa se reforçar, na minha opinião, para montar uma equipe para competir pelos principais títulos em 2023. Foi uma temporada, a de 2022, muito frustrante do Atlético Mineiro, que começou muito bem, lá com a Supercopa e título estadual, né, com o Turco Mohamed parecendo dar sequência ao que o Cuca tinha feito em 2021, talvez no ano mais espetacular da história do Atlético Mineiro. E aí, quando a coisa começa a não acontecer, quando a expectativa gerada ela é muito maior do que a prática, né, na realidade, o treinador acabou caindo, volta o Cuca numa expectativa danada de simplesmente retomar de onde ele parou e todo mundo já sabe o quão equivocada foi essa volta, porque nada do que se pensava aconteceu. O Cuca tá na história por tudo que fez lá em 2013, pelo que fez em 2021, mas infelizmente esse retorno pareceu uma prática muito repetida, né, do treinador em outras equipes. No Palmeiras ele tentou fazer isso, não deu certo, no Santos também não, no São Paulo também não. Quando ele retorna para retomar trabalhos, no caso do São Paulo foi uma volta bem distante, né, lá 2005 e 2019, se eu não me engano. Mas realmente assim, no caso do Palmeiras e do Santos, como o do Atlético Mineiro, foi bem parecido e não deu certo. Agora, o elenco do Atlético Mineiro é maravilhoso. E também alguns jogadores acabaram sucumbindo tecnicamente. Teve a lesão do Arana, o Hulk ficou de fora de vários jogos e ele foi o cara em 2021. O Zarate não conseguiu demonstrar o mesmo futebol, o próprio Nacho Fernandes não teve a mesma regularidade, enfim. Mas o Galo foi ao mercado, tanto no ano passado, talvez com alguns reforços que vão render muito mais a partir de agora. Isso é muito comum acontecer, como é o caso do Ademir, por exemplo. Até porque o coletivo não funciona, às vezes o cara também individualmente não consegue dar o seu melhor retorno. Mas em 2023, vamos lá. O primeiro reforço contratado pelo Atlético Mineiro foi justamente o treinador. Precisava definir o comando técnico e não só para a próxima temporada. O Galo fechou com o Eduardo Cudê por 2 anos, até o fim de 2024. É pouco comum isso acontecer no futebol brasileiro porque, infelizmente, a gente não dá tempo para os nossos técnicos. Mas eu acho interessante porque a aposta feita, na minha opinião, é de um dos técnicos mais importantes e de melhores trabalhos nos últimos anos aqui na América do Sul. Não é só pelo que ele fez no Internacional que o fez chegar no futebol espanhol, no Celta de Vigo. Não é só pelo que ele fez no Racing, mas também por tudo isso. Ele com o Racing foi campeão argentino, eliminou o Flamengo de uma Libertadores e depois acabou chegando no Internacional, deixando o clube na liderança do Brasileirão e classificado na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas mais do que isso, num jeito de jogar que chamava a atenção. Ele era um pouco questionado lá no Rio Grande do Sul, até passar uma ideia aqui para os nossos amigos mineiros, por conta de algumas situações. Como todo treinador, ele tem algumas escolhas específicas, né? E ele apostava muito no zagueiro Zé Gabriel, que era um jovem da base, que tinha uma boa saída de bola. Só que o Zé Gabriel ainda era muito cru para a função. Só que ele identificava no Zé Gabriel um jogador melhor tecnicamente do que o Rodrigo Moledo, por exemplo, para fazer uma parceria com o Victor Cuesta. Então ele entendia que o Zé Gabriel tinha que ser titular e muitas vezes o Zé Gabriel nessa saída de bola acabava perdendo a bola, acabava falhando em alguns momentos decisivos porque talvez não estivesse pronto para desempenhar aquela função. Tô dando um exemplo. O Eduardo Cudê também tinha uma marca lá no Rio Grande do Sul de não ganhar clássicos. Isso ficou muito marcado. Mas também a gente precisa entender o contexto, né? Por que ele não ganhava clássicos? Porque do outro lado também vivia o Grêmio com o Renato Gaúcho, que tinha uma supremacia dos últimos anos no futebol gaúcho. E não só com o Renato. O Grêmio, por exemplo, venceu o Gauchão desse ano com o Roger Machado no comando. O Inter tinha o Cacique Medina, que foi outro, o Alexander Medina, outro que hoje está no Vélez Sarsfield, outro estrangeiro, aposta dessa diretoria colorada, e o Grêmio na Série B.
E o Inter na Série A e o Grêmio meteu 3-0 no Beira-Rio. Então tem uma questão assim até histórica, hegemônica do Grêmio em relação ao Internacional lá, que, enfim, o Eduardo Cudê acabou dando azar, né, de pegar esse momento, mas não conseguiu vencer o Renato Gaúcho. Também isso é fato, nos clássicos que disputou. E ele tinha essa marca com a torcida do Inter, mas ele deixa o Inter num grande trabalho, né? Ele inventou o Thiago Galhardo como centroavante e foi o melhor momento do Thiago Galhardo na vida dele. E ele tinha um jeito de jogar que a gente está tentando imaginar agora no Atlético Mineiro, que era justamente com jogadores mais por dentro do que com amplitude. Mesmo os pontas que ele tinha, o Marcos Guilherme chegou a jogar por lá, ele optava por uma função do Marcos Guilherme que centralizava mais do que abria, e jogando com dois atacantes. Seja o Abel Fernandes e o Thiago Galhardo, seja o Yuri Alberto, que era seu reserva e depois virou ser titular quando o Abel Braga assumiu. Dois atacantes, 3 ou 4 homens de meio por dentro, jogando por dentro, trabalhando muito bem a bola, e uma linha de 4. Era assim que o Eduardo Cudê trabalhava. No meio ele tinha Rodrigo Lindoso, porque o Dourado ainda estava machucado, com o Edenilson Patrick, às vezes ele colocava o Bosquilha por dentro para fazer o Galhardo e o Abel Hernandes. Quando ele botava o Marcos Guilherme, também fazia uma linha de 4 meio-campistas ali, mais ou menos, para poder abastecer os dois atacantes. Vamos lá, vamos tentar transferir para esse escopo do novo Atlético Mineiro, que já tem de cara o Paulinho do Bayer Leverkusen, ex-jogador do Vasco da Gama, super jovem, 22 anos, seleção brasileira, que vem por empréstimo até metade do ano, depois fica em definitivo. Baita contratação, baita contratação. Jogador que pode fazer a de 9, pode fazer de lado, pode fazer vindo de trás, um jogador muito bom, de potencial, jovem e tudo mais. Excelente contratação. O Paulinho do Bayer se soma então ao Bruno Fux, zagueiro ex-Inter, bem conhecido do Cudê, 23 anos, que é um jogador fisicamente, embora ele tenha sofrido com algumas lesões lá no CSKA, que eu digo na sua imposição, ele é muito impressionante, assim, porque ele tem uma vitalidade absurda para chegar do outro lado. Ele me lembra muito, eu não gosto de comparações, mas vamos lá, lembra muito o Lúcio no começo de carreira, sabe? O Lúcio ex-Inter de Milão, o Bayer também, né? Leverkusen, de Munique, jogador de muitos anos na seleção brasileira, que jogou no Inter também, né? Que tem um corpanzil assim, que sai muito em arrancadas e tem bola aérea e muita força física para jogar. E 23 anos apenas, vem por empréstimo de uma temporada. Bem conhecido do Eduardo Cudê. Pode fazer uma dupla, eu estava olhando aqui as possibilidades na defesa, né? Ou com o Igor Rabelo, ou com o Gemerson provavelmente, mas ele tem o Nathan Silva também, são os zagueiros aí do Atlético Mineiro, reforçando o sistema de defesa. Aí eu acho que tá tudo certo, já vou chegar nas carências do time. O goleiro é o Everson, né? Porque além das chegadas, o Guga foi pro Fluminense, o Keno também foi pro Fluminense, né? O Rafael, o goleiro, foi pro São Paulo, o Júnior Alonso voltou pro Krasnodar da Rússia e o Nacho Fernandes vendido ao River Plate da Argentina. Então, diante de todas essas saídas, lateral direito Mariano, óbvio, né? Aí dupla de zaga ali, Fux e Gemerson, ou Fux e Igor Rabelo, ou Igor Rabelo e Gemerson, ou Fux e Nathan Silva, enfim, tem esses zagueiros aí pro Eduardo Cudê mesclar. Na esquerda que é um problema, já começamos com a carência. Porque o Dodô não é necessariamente uma unanimidade. O Arana, a gente não sabe exatamente quando vai voltar. E o Rubens é um meio-campista que quebra o galho. Então eu acho que o Rubens, até na minha opinião, seria o titular da lateral esquerda, até porque os times do Eduardo Cudê valorizam muito os laterais. Então talvez o Rubens, especialmente pela sua capacidade ofensiva, pode ser utilizado ali pelo lado esquerdo. Vamos para o meio-campo. Bom, eu sou muito fã desse meio-campo do Galo, né, com o Alan e o Jair. Mas tem gente nova chegando. Edenilson, 33 anos, se despediu do Internacional já e fechou com o Galo numa compra aí por $1 milhão, né? 5 milhões de reais e alguma coisa. Jogador que já não tinha mais clima no Beira-Rio, mas é um baita jogador, né? Ele arruma meio campo, tem muita qualidade técnica, bate pênalti. Ele é quase ele não é um volante e nem um meia, é um meio campista, né? Ele é quase um Paulinho, né, que está no Corinthians. Ele é um jogador que faz muito box-to-box, mas vários treinadores escalaram o Edenilson de forma equivocada, na minha opinião. Muitas vezes aberto pelo lado direito, como o Cacique Medina já fez. A melhor função do Edenilson foi encontrada por Odair Hellmann e repetida por Cudê, que é de um segundo homem de meio campo num tripé aberto pela direita,
com o Patrick aberto pela esquerda como seu companheiro. Esses dois jogadores com um primeiro volante fixo saindo para o jogo, para mim é a melhor formação tática possível. E vejam só, o Patrick está sendo negociado com o Atlético Mineiro. É muito provável que o Galo acerte a contratação do Patrick, que se desentendeu com o Rogério Ceni no final da temporada, que ficou sem clima lá no Morumbi, que foi um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada passada, e mesmo assim, por conta dessas situações, ele mesmo não quer mais ficar no clube, está forçando a saída, e o São Paulo deve vender os 30% dos direitos econômicos que tem direito do Patrick ao Atlético Mineiro. Comprou por 3 milhões e pouco de reais, os valores ainda não foram divulgados, mas o Galo deve estar acertando, porque o Cudê vai querer repetir no Galo essa parceria entre Patrick e Edenilson. Deu muito certo no Inter. Mas ele tem também Alan e Jair, ele tem Zaratio, ou Zaratio. Como é que será que ele vai montar esse meio campo? Tenho minhas dúvidas. O que a gente sabe é a formação. Ele gosta do 4-1-3-2. Então, um primeiro volante fixo, provavelmente o Alan ou o Jair, e depois ele tem essa linha de 3, que provavelmente ele pode ter o Edenilson e o Patrick, ou ele pode ter mais um volante ali, e pode ter um meia armador. E aí é onde eu entro na outra carência. O Galo não tem esse jogador. Vai fazer o Hulk vindo de trás, espetando dois atacantes lá na frente, como o Vargas e o Paulinho, ou o Paulinho e o Ademir, por exemplo, ou o Allan Kardec, se ele quiser ter um 9 fixo de área. Acho difícil o Allan Kardec ser titular nesse momento. Mas são várias opções que o Galo tem para o ataque, inclusive o Sacha, né, que foi bem até nessa temporada, mesmo com tantos percalços. Então precisa de um meia ali com a saída do Nátio Fernandes. Será que o Zaratio vai fazer essa função? Ou o clube vai no mercado? Tem o Igor Gomes também, que está acertado com o Galo, mas provavelmente só vai conseguir anunciá-lo após o dia 11 de janeiro, que é a abertura da janela. Ele tem contrato até abril com o São Paulo, e o Galo vai tentar antecipar essa vinda do Igor Gomes, que também não é um meia articulador. Ele é um volante ou um meio-campista que chega à frente, como o próprio Edenilson, né, com características semelhantes, embora o Edenilson para mim seja mais jogador. De que forma o Cudê vai montar esse time? É a minha curiosidade. 2 atacantes lá na frente, que pode ser o Hulk e o Paulinho, ou o Hulk vindo de trás com o Paulinho e mais alguém. Interessante, viu, gente? Interessante esse escopo de Atlético Mineiro sendo montado para 2023, com inauguração da Arena, aquela coisa toda, um ano que se avizinha também muito positivo, mas aqui, ó, um meia, dá para jogar sem, tá? Tô colocando aqui as possibilidades. Mas para ficar perfeito, um meia e um lateral esquerdo para o Galo fechar esse elenco para 2023. Vocês concordam? Discordam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!